Como é ser pobre no Catar, um dos países mais ricos do mundo? Sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e vou falar sobre uma realidade que afeta parte dos estrangeiros, que são 90% da população deste pequeno país que cedia a Copa do Mundo. O Catar é um dos 10 mais ricos do mundo em PIB per capita, que é quando se divide o total das riquezas de um país pelo tamanho da sua população. Mas esse número mascara desigualdades que eu vou explicar já já. Antes, vamos ter uma dimensão do salto econômico do Catar. Em 1971, quando ganhou independência e deixou de ser protetorado do Reino Unido, o produto interno bruto do país era de cerca de 400 milhões de dólares. Hoje é de cerca de 180 bilhões, ou seja, um aumento de 45.000%. Isso se deveu principalmente à descoberta do petróleo e gás natural, matérias-primas que respondem por mais da metade das receitas do país. Com tanto dinheiro para sustentar uma população pequena e com abertura para investimentos estrangeiros, o Catar investiu muito em infraestrutura, com construções suntuosas no meio do deserto, erguidas por milhões de trabalhadores migrantes. O país também praticamente eliminou a pobreza, segundo dizem as estatísticas oficiais. Mas, na verdade, esses dados ocultam um problema profundo na sociedade de lá. O Catar tem cerca de 3 milhões de habitantes, mas desse total, apenas 350 mil, ou 10% da população, são catarianos. O restante é estrangeiro. E o tratamento recebido por esses dois grupos é bastante diferente. Os cidadãos catarianos têm direito a uma série de benefícios sociais, como acesso gratuito ao sistema de saúde, auxílio moradia e até auxílio transporte. Não é de se surpreender, portanto, que nesse grupo não existam pobres. E não é bem assim para uma parcela dos estrangeiros. E aqui eu não estou falando dos expatriados que trabalham como executivos, claro, mas sim dos trabalhadores braçais. Exemplo disso são os operários que ajudaram a construir a infraestrutura da Copa do Mundo. Esses migrantes são de origem pobre, de países como Nepal, Índia, Bangladesh e Paquistão. Nos preparativos para a Copa, muitos tiveram que trabalhar longas horas sob o calor escaldante de um verão que chega até a registrar 50 graus. Houve milhares de casos relatados pela imprensa internacional de mortes desses trabalhadores, em acidentes ou de paradas cardíacas, provocadas pelo calor. Para se ter uma ideia, um trabalhador migrante da área de construção ganha cerca de 2 mil dólares por ano. Perante a lei, os estrangeiros não são tratados de forma igual aos nativos. Até 2016, os estrangeiros trabalhavam sob um sistema de patrocínio conhecido como kafala, que vinculava o visto dos migrantes ao seu empregador. Ou seja, não podiam mudar de emprego nem deixar o país sem autorização do patrão. Também podiam ter os passaportes confiscados. Muitos críticos comparavam isso a uma espécie de escravidão moderna. O país, por sua vez, diz que a regra era uma herança do protetorado britânico. Em dezembro de 2016, o Catar aboliu a kafala e deu mais direitos e garantias para os migrantes. Sob pressão por causa da Copa, o país também garantiu um salário mínimo a todos os seus trabalhadores. Mas grupos de direitos humanos dizem que muitos abusos continuaram a ocorrer, desde trabalhadores recebendo menos do que o mínimo até tendo seus documentos retidos por empregadores, fora as taxas abusivas que eles têm que pagar a recrutadores para poder trabalhar no Catar. Há relatos de abusos não só contra trabalhadores da construção civil, mas também empregados domésticos. Um relatório da ONG Anistia Internacional aponta que, apesar de leis e reformas terem ampliado os direitos desses trabalhadores, eles continuam a enfrentar condições extenuantes e são sujeitos, muitas vezes, a abusos revoltantes, incluindo violência física e sexual. De 105 empregados domésticos entrevistados pela ONG Anistia Internacional, 90 trabalhavam mais de 14 horas por dia e 89 deles trabalhavam 7 dias por semana. 40 mulheres desse grupo disseram já ter recebido insultos, tapas e até cuspes de seus empregadores. Uma delas falou que era tratada como um cachorro.
Tem também a questão do custo de vida. Doha, a capital do Catar, é uma das cidades mais caras do mundo, então muitos trabalhadores mais pobres acabam morando em zonas industriais, às vezes em condições ruins de higiene e superlotação. E para trabalhadores estrangeiros, se naturalizar catariano é um processo difícil. Diferentemente do Brasil, onde basta nascer em território nacional para ser cidadão brasileiro, só é catariano quem tem pai catariano. Se a mãe for catariana e o pai estrangeiro, o filho não tem nacionalidade catariana. Ou seja, é muito pouco provável obter cidadania do país sendo estrangeiro. Isso é até legalmente possível, mas depende de uma série de exigências, entre as quais residência legal contínua por 25 anos, ter excelente reputação e caráter e conhecimento prático da língua árabe. E o que diz o governo do Catar sobre tudo isso? É importante lembrar que parte da legislação trabalhista do país vem do período colonial, ou seja, é uma herança dos abusos praticados pelos britânicos. Porta-vozes do governo e analistas também lembram que o Catar ainda está no meio de um processo amplo de reformas sociais e econômicas. Eles se queixam de que a pequena nação seria alvo de preconceito e críticas exageradas do Ocidente. Ainda em 2016, nos preparativos para a Copa do Mundo, um representante do governo disse que construtoras com práticas abusivas contra empregados estavam sendo punidas. This World Cup is a catalyst for positive change in terms of worker welfare and, more importantly also, in terms of the region and in terms of the delivery of the first World Cup in the Arab world and the Middle East. Mais recentemente, um porta-voz do governo do Catar disse à BBC que as reformas implementadas pelo país permitiram um progresso significativo na vida dos trabalhadores estrangeiros. Bom, com isso eu fico por aqui. Siga acompanhando nossa cobertura aqui no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e em bbcbrasil.com. Obrigado!